Começando pela parte internacional, eu acho que um dos pontos que tem se destacado tem sido claramente a dinâmica da nova variante do coronavírus, Omicron. Então a gente vê um número de casos muito forte mundo afora, um crescimento exponencial muito diferente da dinâmica das outras dinâmicas das outras variantes, das ditas outras cepas do coronavírus 19. O que a gente tem visto até agora é um crescimento, como eu disse, muito grande de casos, mas não acompanhado na mesma proporção por um crescimento de hospitalizações e mortes. Dada a velocidade de proliferação do vírus, isso acaba, sem dúvida, batendo, não é que vai ser algo ileso. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma média aí da gente deve migrar rápido aí para... Deve migrar, não, né? A gente já tem aí, dado todas as limitações de teste e tudo mais, 500.000 de casos por dia e um número de mortes em fevereiro já devendo bater algo por volta de 2.000 mortes por dia, perdão. Nos outros lugares, a gente viu que na África do Sul o pico não foi acompanhado por mortes, lá a gente não tem dados bons de hospitalização, a gente vê que no Reino Unido, aparentemente, a gente já fez pico no número de casos. Então, o que tem sido até agora a Omicron? Ela tem sido vista por alguns como algo, não dá para dizer positivo, é uma doença, evidentemente, mas como o último suspiro, eventualmente, do coronavírus, uma vez que muito mais gente vai pegar sem mortalidade tão alta e você vai conseguir aumentar, aí, imunizar mais gente. Acho que isso é comum, você pode tentar ver o copo meio cheio. Por outro lado, a gente vê uma série de voos cancelados. Nos Estados Unidos, a gente vê uma série de setores com dificuldade de mão de obra, uma vez que todo o Estado está contraindo a doença. E na China, a gente continua vendo a política de Covid-0, e acho que esse é um ponto bastante relevante. Uma vez que, caso o governo chinês mantenha a estratégia de lockdowns para zerar os casos, e a gente vem observando isso ainda, e dada a velocidade com que essa variante se prolifera, é bem razoável imaginar que a gente volte a ter problemas na cadeia global. Então, no momento que isso atingir com mais força o setor portuário, cidades portuárias ou cidades mais relevantes na produção, por exemplo, de semicondutores, a gente pode ter aí um prolongamento das dificuldades que a gente vem observando na cadeia global. Vou falar um pouco de Brasil depois, mas falando da Omicron no Brasil, a gente já vê uma série de reflexos, a gente vê carnavais sendo cancelados, a gente vê festas de Ano Novo sendo canceladas, a gente, por hora, não vê uma manifestação do governo ou do Congresso por uma extensão aí de eventuais benefícios fiscais em função do retorno do auxílio emergencial. Eventualmente, a gente não vê as coisas ainda caminhando por aí, mas acho que esse é um risco que a gente tem que monitorar. Então, o governo fechou muito, a política fiscal como um todo se encerrou de uma forma muito ruim, mas a gente fala isso daqui a pouquinho no Brasil, mas o Brasil não passa ileso aí pelo Omicron, por mais que seja um dos países com a combinação mais favorável de proporção de população vacinada e proporção da população que já tinha tido contato com o vírus. Ainda fechando a parte internacional, então, e também falando um pouco das nossas perspectivas para 2022, eu acho que tem essa questão da China, então vivenciaremos novas ondas de lockdown muito duros na China, capazes de levar a produção industrial para os patamares tão baixos que a gente viu lá em janeiro e fevereiro de 2021. Acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro risco, mas a gente já vê Covid e Omicron à parte, uma série de medidas de estímulo do governo chinês aí no âmbito parafiscal e no âmbito de política monetária. E nos Estados Unidos, a grande discussão sobre a inflação atual e como isso vai impactar a política de juros. A gente acredita que o Banco Central americano deve encerrar o programa de compra de ativos já no final do primeiro trimestre, deve ser feito esse anúncio, ele ficando aí liberado no segundo trimestre para poder começar a subir juros. A gente vê hoje como mais provável 3 altas de juros nos Estados Unidos, tendo em vista que a inflação não deve ter um alívio tão forte assim. As próprias projeções do Banco Central americano de um núcleo de inflação no ano que vem de 2,7, que é extremamente elevado quando a gente considera que esse mesmo núcleo de inflação já está girando quase aí na casa dos 5%. Então a gente vê 3 altas de juros no ano que vem, mas é bem plausível 4 altas, e num balanço, né, um balanço que acumula, um Banco Central que acumulou quase 9 trilhões aí de ativos
é bem razoável pensar numa discussão de redução do balanço do Fed num intervalo muito mais curto do que no último ciclo. Então, no último ciclo ele demorou quase 2 anos entre começar sobre o juro e reduzir aí seu balanço. A gente vê essa discussão, já deve aparecer na ata do FONC de hoje, e alguma coisa ainda para esse ano, eventualmente para o final do ano. A gente está construtivo ainda com o crescimento de economia americana em 2022. A gente acha que os Estados Unidos devem ser aí a principal driver de economia de crescimento global de novo. E aí os questionamentos ficam mais para 2023 mesmo, em função aí de esgotamento das medidas fiscais e também dos efeitos da política monetária, do aperto de política monetária. Entrando em Brasil, a gente termina o ano com um crescimento muito mais baixo do que se imaginava, então a gente muito provavelmente vai ter um crescimento no quarto trimestre, né, que é o quarto trimestre do ano que se foi, né, perto de zero ou até negativo, configurando aí o terceiro trimestre de crescimento negativo consecutivo, deixando perspectivas muito ruins para 2022 em termos de crescimento. O que a gente vê, o que aconteceu na economia brasileira, em especial, foi uma dinâmica inflacionária a partir, isso, enfim, não é novidade para ninguém, a partir especialmente desde do final de 2020, mas que ocorreu ao longo de todo o ano de 2021, que corroeu o poder de compra das famílias. Então, lembrando que quase metade da população brasileira em idade adulta vive a renda deriva do salário mínimo, que está congelado desde janeiro do ano passado, que perdeu 10% do seu poder de compra. Então, a gente teve aí preço de energia elétrica, preço de combustíveis, isso aí corroendo uma parte importante da renda, mas a gente também teve uma inflação de aluguéis relevante, a gente teve uma inflação de industriais decorrentes aí da demanda que bombou relevante, e a gente vê isso na massa salarial. Então, quando a gente olha a massa salarial das famílias brasileiras, a inflação corroeu aí uma boa parte disso. Perspectivas para 2022, um crescimento na casa de zero, podendo inclusive ser negativo. Hoje em dia eu vejo com mais possibilidade, em função dos efeitos do aperto de política monetária, das incertezas que vão decorrer do processo eleitoral. Então, a gente tem aí algumas manifestações iniciais que eu não dou tanto peso, a gente não dá tanto peso aí dos supostos economistas, dos candidatos aí à presidência da República, mas elas estão vindo para mostrar que não vai ser um ano fácil. E a gente tem também o Banco Central americano com risco de subir mais o juro do que se espera. Então, tudo isso pode gerar uma perda de condições financeiras adicional no Brasil, uma crise de confiança adicional, quadro fiscal muito desafiador. A gente fechou o ano muito mal do ponto de vista fiscal. Então, no apagar das luzes, para a gente conseguir aí praticamente triplicar o orçamento do Bolsa Família, do novo auxílio, do novo Auxílio Brasil, a gente teve que mexer numa série de regras fiscais. Então, basicamente, a gente teve que mudar a lei do teto do gasto, a gente teve que driblar a lei de responsabilidade fiscal e, por fim, a gente teve que dar um calote em precatórios. Então, a gente pode dizer que a gente conseguiu gabaritar a deterioração fiscal e a gente vê boa parte disso nos preços de ativo, ainda que a gente tenha tido uma melhora na virada do ano. Ainda no apagar das luzes, a gente teve essa mudança aí para conseguir uma nova rodada de desoneração da folha. O governo fez algumas alterações, editou uma medida provisória cujo impacto prático é aumentar ainda em 10 bilhões o espaço no teto de gastos. Tem que ver se o governo vai conseguir gastar ou não em 22, mas em 23 com certeza vai. Só que de uma forma, digamos, pouco usual. Então, da forma como foi feita, pode-se até questionar um eventual crime de responsabilidade do governo. Então, isso pode gerar desdobramentos no começo do ano e travar ainda mais uma agenda legislativa que a gente nem vê com tão maus olhos travar essa agenda, dada a dinâmica que tem sido das coisas que têm sido aprovadas. Então, crescimento perto de zero, uma inflação perto de 5. Hoje, se a gente tiver uma relativa estabilidade de preço de petróleo e do câmbio, eu acho que essa inflação eventualmente pode até ter alguma surpresa para baixo, tendo em vista a brutal desaceleração da atividade que a gente tem visto. Acho que o único ponto positivo que a gente vê até agora é uma retomada do mercado de trabalho. Você olha para a PNAD, olha para o CAGED, histórias um pouco diferentes, mas mostra aí o emprego voltando
numa velocidade até considerada rápida nos últimos meses. Então, o mercado de trabalho deve trazer aí algum alívio com a reabertura. Óbvio que o Omicron coloca um novo risco de postergar isso, mas deve ter um aumento na massa salarial por conta do mercado de trabalho e por conta do reajuste do salário mínimo. Então, aqui chega acho que no nosso ponto positivo. Eu acho que esse reajuste de salário mínimo em janeiro de 10% deve trazer um alívio para as famílias, sem uma contrapartida tão grande, sem uma pressão de custo tão grande nas empresas que estão com uma margem muito elevada. Então, não vejo o reajuste do salário mínimo vai gerar um aperto muito forte nas empresas, um impacto inflacionário muito forte, não é como está a nossa cabeça. Então, acho que a gente deve ter, sim, algum alívio aí a partir de meados do primeiro trimestre, conforme a renda das famílias seja elevada em 10%, é bastante. E aí gera claramente um impacto no crescimento, uma dinâmica do crescimento. Não vai ser algo super virtuoso, que a gente só está compensando perda do poder de compra que ocorreu ao longo do ano, mas é sim um alívio importante. Aí a gente acha que é quando, de certa forma, deve estancar um pouco essa piora mais acentuada da atividade. Sobre o Banco Central, a gente vê a Selic subindo até 12%. Discute-se aí alguma coisa com essa atividade mais fraca, seria um pouco menos de 12% ou seria um pouquinho mais de 12%. A gente vê que a comunicação do Banco Central hoje é compatível com uma Selic, pelo menos em 11,75%, muito provavelmente acima disso. Então a gente vê a Selic de 12% ao longo de todo o ano. Dada a desaceleração da atividade, o Banco Central deve ser bastante pressionado para cortar os juros. Logo a partir do segundo trimestre já deve ter uma pressão forte por corte de juros, mas a gente acredita que, dado o patamar da inflação e também um processo de reconstrução de credibilidade já em curso, o Banco Central deva segurar essa Selic aí no patamar mais elevado por mais tempo. Tá? Então, não fosse um ano de Fed subir no juro, não fosse um ano de eleições no Brasil, nosso cenário provavelmente teria um corte de juros aí na virada do primeiro semestre já. Ainda assim, todas as incertezas tornam a missão do Banco Central um pouco mais ávida. Então, fechando aqui o nosso cenário e as nossas perspectivas para o ano. Para o crescimento global, a gente está relativamente construtivo, com os Estados Unidos sendo o carro-chefe e com a Omicron eventualmente podendo trazer uma dinâmica mais favorável depois desses picos que têm se mostrado bastante rápidos. Custos vão ficar, então a gente até algumas contas que a gente conversava, se a China, por exemplo, tivesse números de mortes na Omicron parecidos com o que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está falando de quase 4 milhões de mortes. Então, de novo, o custo humano extremamente elevado, mas parece que vai ser bem menos elevado do que das outras vezes. Então, o crescimento global bom, o grande risco aí o Fed ter que subir o juro mais do que telegrafa. Então, na última reunião, a mediana das projeções dos membros aí do FONC, dos presidentes dos FEDs regionais, estava apontando 3 altas para esse ano. Então, a gente pode ter um risco de ter eventualmente uma alta a mais, 4 altas no ano. E aí, para os anos seguintes, sem dúvida, eles têm mais 3 altas. A gente acha que pelo menos 4 altas de juros em 2023, tendo em vista toda a dinâmica inflacionária e de atividade da economia. Mas é um mundo que deve ter um crescimento aí puxado por Estados Unidos, mais desafiador para emerging markets, em especial o Brasil, em função desse aperto de política monetária nos Estados Unidos. No Brasil, as nossas perspectivas de atividade não são boas, então, como eu disse, é um crescimento em torno de 0 ou até mesmo negativo, uma taxa de juros que deve girar em torno de 12% por quase todo o ano, uma inflação que deve começar a ceder já nos próximos meses, mas ainda assim terminando o ano elevada, na casa dos 5%, mas com uma assimetria mais baixa. A dívida pública, só para fechar aqui os indicadores de solvência, a gente vê uma piora da dívida pública, então a dívida pública não terminou 90% esse ano, basicamente por causa da dinâmica de preços, muito favorável. Então a gente vê a arrecadação dos estados e municípios bombando, estados beneficiados aí por energia elétrica e combustíveis, mas também o governo federal, a arrecadação de PIS/COFINS muito forte, pelos mesmos motivos e também pela evolução dos preços industriais, por commodities e tudo mais. Esse ano a gente não vê o mesmo crescimento do PIB nominal, então o que a gente fala é que a dívida pública deve mostrar uma retomada em V. Ela chegou em quase 90%, caiu para quase 80%, 81%, e nos próximos 2 anos ela deve retomar aí sua trajetória
E, de novo, para 90%, a gente acha que é bastante enganosa essa dinâmica fiscal dos estados. Todo o caixa que os estados fizeram, todo exagero, mas grande parte do caixa que estados e municípios fizeram vai ser gasto aí com salários e investimentos em função da eleição. É isso, então. Infelizmente, as perspectivas para a atividade para a economia brasileira não são as melhores. Eleições, muito cedo para falar, mas as pesquisas já mostram um caminho bem claro de como devem ser as coisas e a gente deve ter uma eleição, entre aspas, polarizada, da mesma forma como a gente tem eleições polarizadas no Brasil, pelo menos desde 1994. E com uma vantagem muito grande de um candidato em relação ao outro agora, e com todo esse cenário econômico, é difícil a gente pensar numa reversão disso. Inflação ainda elevada, juro 12, crescimento em torno de zero. É isso, pessoal.